O agronegócio brasileiro está entrando na era digital com uma tokenização, uma tecnologia que promete transformar como lidamos com os ativos agrícolas. Com ela, ativos como commodities e terras agrícolas podem ser convertidos em tokens digitais, trazendo mais segurança, liquidez e transparência para o setor. Essa inovação cria oportunidade de financiamento e amplia o acesso ao mercado para produtores e investidores em qualquer lugar do mundo. Olá, esse é o Wealth Planning Essentials Talks, papo de agronegócio. No episódio de hoje, vamos entender como a tokenização está revolucionando o agronegócio e impulsionando o futuro do setor. Tenho o prazer de ter ao meu lado a Shirley Ambrosio, especialista de Wealth Planning do Bradesco Global Private Bank. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, Márcio. E o nosso convidado, Anderson Nakashi, que é CEO e co-founder da Oken AG, e possui mais de 20 anos de experiência em empresas globais. Ele também foi o pioneiro na tokenização, responsável pelo lançamento da AgroToken no Brasil, membro da Câmara Consultiva de Modernização do Crédito no Ministério da Agricultura e reconhecido como um dos 100 mais influentes do agro de 2024 pela AgroWorld. Obrigado, Márcio. Obrigado, Shirley, por estar aqui. É uma satisfação estar com gente que eu admiro e um público tão diferenciado como é do podcast. Anderson, para começarmos, você poderia nos explicar o que é a tokenização e como ela é aplicada ao agronegócio? Boa pergunta, Márcio. Tokenização, basicamente, é a gente criar a representação digital de um ativo no ambiente de blockchain. Quando a gente fala de tokenização, a gente está usando a palavra token em inglês, mas a gente pode olhar como sendo um vale, uma ficha, porque a gente usa esse conceito há muito tempo. Então, desde lá de trás, quando a gente estava querendo fazer trocas, eu vou trocar a minha soja pelo o seu arroz, em vez de a gente ficar usando um carrinho de mão cheio de produto, a gente começou a criar representações para fazer isso. Hoje em dia, a gente usa isso. Mesmo antes da era digital, a gente já usava. Qualquer um que já foi numa festa junina, que a gente foi numa quermesse, você vai no caixa, compra a fichinha do cachorro-quente, e aí eu posso ir na barraquinha e trocar essa fichinha pelo bem em si. O que a gente está fazendo é o mesmo princípio, gente. Dentro da economia, há muito tempo a gente já usa esse princípio em si, e o maior exemplo dele é o próprio dólar, Márcio. O dólar é um token que nasceu como um token de ouro. Hoje já não é mais token de ouro, ele está muito mais lastreado por uma economia fiduciária, mas ele nasceu como sendo uma representação de ouro em si. E quando a gente vai aplicar para o agronegócio, o que a gente quer fazer é justamente trazer essa capacidade de representar ativos reais, seja o próprio imóvel, uma terra, a produção, nesse ambiente digital. E trazer essa flexibilidade para transacionar eles num conceito que ganha atributos. Porque uma vez que eu ponho ele no ambiente digital, eu consigo não só representar o ativo, como também combinar ele com outras coisas. Eu posso colocar um contrato inteligente ali. Então, a transferência do ativo ela pode acontecer seguindo regras. Esse ativo criado ele é um ativo fragmentável. Ou seja, hoje, se eu fizer uma hipoteca de uma casa para você, uma hipoteca de uma terra, ela é direcional entre eu e você. Quando eu coloco no ambiente digital, a gente pode ter múltiplos proprietários, porque eu posso originar esse ativo digital em múltiplas frações e transferir ele nesse ambiente. E aí, na hora que eu componho ele com outras provas, é como se eu estivesse criando um documento, uma garantia ainda mais rica. Isso, no ambiente de blockchain, permite que seja transferido várias vezes, inclusive. E como é um ambiente ultra seguro e imutável, ele é um ambiente que permite uma rastreabilidade plena. Então, a gente vai pegar essa tecnologia que representa o princípio básico aí de tokenização que já está bem antigo na nossa economia, para trazer esses atributos e criar operações que o céu é o limite. A criatividade que a gente tiver vai permitir, justamente porque a gente tem toda essa segurança. Anderson, pensando então aqui no universo agro, quais são os principais benefícios trazidos pela tokenização? Uma vez que tem um ativo no mundo digital, ele é uma representação fiel do que está acontecendo no mundo real e, naturalmente, ela pode ser usada como uma garantia. Mas como ele tem os atributos que eu mencionei, é uma garantia enriquecida.
Então, ela é mais robusta, ela tem mais dados. Eu consigo saber se o produtor está com cara em dia, eu consigo saber o geoposicionamento de uma área, eu consigo saber se ele está com a inscrição estadual correta. Então, quando eu olho para esse ambiente digital, eu não vou falar de uma CPR, que é uma garantia tradicional no agronegócio, como um documento único bidirecional. Eu começo a falar de um título muito mais rico no ambiente digital, e aí que ele pode ser fragmentado e transacionado. Uma das operações muito comuns que acontecem no agronegócio, eu fiz ela por muito tempo, são as operações de barter. E quando você faz essas operações de barter, você está tentando juntar uma garantia com um contrato de compra e venda que torna esse processo líquido. A tokenização permite que a gente una de fato esses dois documentos. Então, eu crio um título líquido. Se ele é um título líquido, ele vai funcionar igual um cheque. Se ele funciona igual um cheque, ele pode ser um cheque pré-datado ou ele pode ser um cheque à vista. Então, o token pode funcionar como meio de pagamento, gente. E aí, se ele tem uma operação futura por trás, ou seja, ele está liquidando uma operação que vai acontecer no futuro contra a entrega de grãos, ele é como se fosse um cheque ouro, um cheque especial aí da operação, onde um crédito já está disponibilizado para o produtor. Então, ele ativa mecanismos de crédito, de liquidez muito rápido. Na Oaken, por exemplo, a gente faz operações com produtores rurais, onde eles conseguem criar essa garantia digital e fazer uma emissão de um projeto para investimento coletivo, que no ambiente regulado da CVM se chama crowdfunding. Então, a gente permite que um produtor, por exemplo, faça ou a hipoteca ou a CPR dele e capte dinheiro com investidores, pessoas físicas, num ambiente puramente regulado. Então, é aí que a gente começa a falar daquele princípio que tinha até mesmo nas cooperativas mais antigas, acontecendo numa dinâmica muito mais fluida. Anderson, agora uma questão aqui que carrega até um grau elevado de curiosidade, né? Recentemente foi publicada uma notícia sobre a tokenização de uma vaca, né? Que se tornou uma garantia para um crédito a um pecuarista. O que acontece com o token se a vaca morrer? Excelente pergunta, Márcio, porque assim, a gente está falando de representar um ativo real, um ativo que está lá. Nesse exemplo que você trouxe, a gente está falando de um ativo que tem pata, né? Que ele pode estar andando por aí, e isso é um grande dilema que sempre teve até no mercado de pecuária. Quando a gente fala de tokenização, eu estou representando esse ativo. Logo, os riscos que tem nesse ativo, eles são transferidos para o token também. A certeza que a gente tem é que o token é quase um espelho do ativo real. Portanto, o ativo real ele precisa existir para o token existir. Essa é a segurança que a gente tem no sistema. Se o lastro sofrer qualquer impacto, seja a vaca morrer, seja uma produção não ser performada por causa de chuva ou por seca, naturalmente o token vai sofrer esse mesmo impacto, seja por preço, por valorização dele ou por ele deixar de existir. Qual que é a sacada por trás do sistema e por que o token é tão vantajoso? Eu não vou falar só do ativo em si. Se na origem a gente quiser falar de uma vaca tokenizada e um seguro vindo junto, ou a relação com um frigorífico que garante o pagamento ao investidor, independente da performance da entrega desse animal em si ou de um outro animal, um investidor está seguro. Uma coisa que não seria possível se você tivesse comprado uma vaca em si. Perfeito. Então, acho que a gente pode dar tranquilidade para o investidor que ele vai receber se a vaca morrer. Se a vaca for para o brejo, naturalmente a gente precisa garantir que tem corda, que tem um objetivo para puxar ela, um instrumento para puxar ela e trazer ela de volta para o sistema. Perfeito. E Anderson, falando agora de regulamentação, né? A gente sabe que a regulamentação de blockchain e tokens varia muito pelo mundo. Certo. Como o Brasil está posicionado do ponto de vista regulatório e legislativo, e a nossa legislação ela tem acompanhado as tendências globais, focando aqui em fomentar o mercado de tokenização dentro desse ambiente do agronegócio? Ótima pergunta também, Sheila. E assim, a gente está falando de um mercado que hoje, no mundo de ativos reais, tokenização de ativos reais, já representa mais de 17 bilhões de dólares. Então, é um mercado consolidado. A gente fala que é o futuro, não é tanto o futuro, né? A gente fez uma tokenização de ativos em 2017, que foi o nascimento da empresa que antes chamava 1%, hoje é Oaken. Em 2020, já tinha um token de crédito de carbono acontecendo. E em 2021, como a gente mencionou, a gente começou a fazer operações de agronegócio com penhor.
Então, estamos entrando em 2025 já com uma maturidade desse mercado, com regulação também vindo. Então, a União Europeia fez uma regulação chamada MiCA, trazendo bastante robustez para isso aí. Tem uma discussão grande acontecendo sobre o que é chamado de VASPs, que basicamente são empresas emissoras de ativos virtuais. E o Brasil está na vanguarda dessa discussão por causa do DREX. Então, o DREX, que é um projeto desde 2018 que está sendo discutido, ele, por definição, é um token de real. Um token de real que acontece no ambiente interbancário. Uma vez que ele estiver habilitado, ele vai facilitar toda essa discussão de ativos digitais num ambiente super regulado. Enquanto ele ainda está em construção, a gente teve uma evolução muito boa, sobretudo na CVM. Então, a gente já tem como se fosse a fundação perfeita para evoluir essa discussão. Nós da Oaken, por exemplo, a gente já está regulado pela CVM, eu posso emitir crowdfunding tokenizado em blockchain em uma plataforma que é auditada pela CVM. A gente usa as instruções, por exemplo, 400 e 476 de securitização também para fazer esse processo em blockchain. Então, o blockchain ele não vem para criar algo diferente, ele vem para evoluir o processo. Então, a gente está falando de uma transformação aqui no agro, mas não é uma transformação que vai desromper o processo tradicional. A legislação vigente é suficiente, porque eu tenho uma boa legislação de CPR, eu tenho boas legislações de securitização. Quando eu ponho a tecnologia, ela vai cumprir essa legislação vigente e ela vai simplesmente colocar esses atributos adicionais para melhorar o processo. No fim do dia, quem te garante a vaca é porque tem um penhor por trás. E esse penhor ele é legal. Eu não estou substituindo ainda a figura do cartório. Eu ainda tenho um penhor. O que eu estou colocando é um processo de securitização digital. Se necessário, eu vou fazer a securitização real e então colocar no processo de blockchain distribuição. Quando eu vou para a distribuição plena, que a gente chama de DeFi, né? de uma finanças descentralizadas, que é o processo de captar investimento de pessoas físicas, esse processo ele é feito dentro do âmbito regulatório da própria CVM. Então, tem muito para evoluir, só que eu acho que a gente já está com um arcabouço bom para começar a operar e começar a transacionar. Como eu falei, não é algo novo, né, gente? A gente está falando da fichinha do Vale que a gente usa há muito tempo. A diferença é que eu trouxe uma tecnologia capaz de trazer mais segurança e auditabilidade desse processo. Como eu falei para vocês, eu fiz muito barter na vida. Tem muito barter que acontece no interior que ninguém está vendo. Que não necessariamente uma revenda contabilizou a garantia dela. Então, alguém vai financiar um distribuidor, uma cooperativa e não vê aquele lastro. Se eu tiver blockchain, eu consigo substituir integralmente todo o processo contábil e cartorário no ambiente digital. Vamos substituir? Não, a gente vai fazer em paralelo, trazendo ainda mais segurança, e aí qualquer um consegue auditar e rastrear esse processo, e aí no âmbito de sustentabilidade é ainda melhor, porque eu consigo ver que os ativos vieram de áreas que fazem preservação ambiental, uma área que está respeitando o trabalho regular, sem trabalho escravo. Esse é o nosso propósito. Como é que eu garanto que tudo entre nesse arcabouço muito dinâmico? Pensar no futuro e trazer essas discussões para o presente é essencial para a longevidade dos negócios, sejam eles no campo ou em qualquer outro setor. Ao longo da nossa série Papo de Agronegócio, conversamos com diversos especialistas sobre as particularidades, desafios e oportunidades no campo, um dos setores mais importantes para a economia nacional. Agradeço imensamente a participação dos nossos convidados. Obrigado por hoje, Anderson. Obrigado a vocês. Espero que a gente esteja falando do futuro presente, que já está aqui agora, a gente já está conseguindo materializar ele. E quero convidar todos que conheçam ainda mais o processo de tokenização e todo o trabalho que tem sido feito com muito esforço para garantir que todo mundo tenha acesso ao agronegócio. E obrigado também, Shirley. Obrigada, Márcio. Foi uma satisfação imensa participar dessa primeira temporada. Ficamos por aqui e continuem conosco acompanhando, porque em breve voltaremos com mais episódios do nosso Wealth Planning Essentials Talks, Papo de Agronegócio, focado no planejamento patrimonial, tributário e sucessório e muito mais. Tchau!